E vamos de Bullet Journal de agosto. Esse vídeo que demorou, mas finalmente saiu. Então eu tô usando essa caderneta da Anote, que tem esses pontinhos brancos. É bem legal pra fazer bullet. Então aqui nesse começo, eu tava simplesmente imaginando como que ia ser a composição. Então eu sabia que... Eu já tinha bem definido na minha mente como que eu queria esse desenho, porque eu tive que fazer ele de novo. Então eu já imaginei os elementos que eu queria, e aqui pra fazer essa silhueta da Taylor para combinar com a temática, eu tô usando uma técnica que se chama decalque, que é basicamente você usar o papel vegetal ou o papel manteiga para copiar algum elemento, e aí você passa um lápis mais forte por cima, como eu vou fazer agora. Então ali eu tava vendo se o tamanho estava bom. Aí agora eu tô contornando com o lápis mais forte, e é algo que eu fiz porque eu realmente não queria que fosse algo muito trabalhoso, né? Como eu queria só a silhueta dela e não queria perder muito tempo e tal, já que é um desenho só de bullet mesmo, eu fiz dessa forma. Então aqui, depois de contornar o seu desenho, você passa um lápis por trás e aí você coloca a folha que você quer embaixo e vai contornando assim. E aí o desenho passa para a folha de baixo, então é algo muito interessante. Por exemplo, se você quer fazer esses desenhos rápidos, que você não quer perder muito tempo, ou se você quer fazer só uma pintura, se você quer criar uma estampa, é bem legal você saber essa técnica para você fazer esse tipo de coisa. Então, aqui eu fui colocando mais alguns elementos, e a ideia mesmo era, assim como na foto, né, imaginar a Taylor sentada num jardim assim de outono, uma coisa com esses tons mais assim... Eu não sei exatamente a palavra, mas como se fosse mais aconchegante mesmo. Então, como eu disse, eu já tinha bem imaginado na minha cabeça o que eu queria, já que eu tô fazendo pela segunda vez. Então, aqui embaixo eu desenhei umas graminhas, como se ela estivesse sentada no jardim, rodeada de flores. Então aqui eu tô escrevendo o nome do mês, né, que o mês é agosto, e eu faço meu bullet todo em português mesmo, né, eu não tenho tanto saco, mas eu escrevi em inglês dessa vez por causa da música, né, que é a música August, nova da Taylor Swift, que foi o que me inspirou a fazer esse desenho, né. E, bom, a tour do porquê eu tô fazendo esse desenho de novo é porque eu tinha feito um desenho primeiro e eu tinha usado uma referência, mas eu achei que ficou muito parecido com a referência. Então, pra eu postar aqui no canal, eu não achei que tinha ficado tão legal. Então, por isso que eu tô fazendo de novo. E aí eu já aproveito pra testar meus materiais novos e a caderneta da Anote. Então, pra colorir esse desenho, eu vou usar guache. E guache é um material muito legal porque você consegue fazer vários estilos diferentes. E ele é muito barato. Então, aqui eu tô usando a guache escolar da Acrylex mesmo, que é um material super em conta e que ele já entrega uma qualidade bem legal. Então, ao contrário da aquarela, em que você realmente tem que investir um pouco mais para ter um material de qualidade, a guache, mesmo a escolar, ela já apresenta um resultado muito legal. Então aqui, né, por mais que o álbum seja preto e branco, eu imagino que se ele fosse colorido, ele teria, assim, né, na minha visão, uma paleta meio terrosa, assim, né, uma coisa mais marrom, mais confortável mesmo. E por isso eu fiz aqui primeiro esse roxinho para as lavandas. E basicamente para você obter as cores é só você misturar essas três, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E aí para clarear, quando é guache, você vai utilizando o branco. Quando é aquarela, para clarear, você utiliza o próprio fundo do papel, então é só você ir diluindo em mais água. E aqui pra colorir, ao invés de eu pintar cada flor separada e tal, eu fiz esses círculos assim, que eu achei que ia ficar, adicionar um toque mais moderno e que ia ficar mais legal mesmo. E eu achei que ficou bacana. E eu usei então a guache um pouquinho diluída em água, acho que também porque eu tô acostumada a trabalhar com aquarela, acabou facilitando pra mim. Mas já fiz alguns outros trabalhos com guache em que eu usava a cor um pouco mais chapada, assim, sabe? E fica legal também. Então por isso que eu digo que a guache é muito bacana, porque você consegue tanto fazer uma coisa que nem eu fiz aqui, que é mais aguada, mais não tão chapada, e consegue também fazer um desenho com as cores bem vibrantes.
Então aqui pra completar, eu fiz um verdinho, que seria pra pintar a parte da grama, as folhas, e eu também fiz mais um círculozinho ali. E eu tô gostando, então, principalmente pra trabalhar com guache, né, porque a aquarela ela espalha muito, mas eu tô gostando de usar um pires pra misturar as tintas, ao invés de utilizar o godê, que é separadinho por cor, né, que tem uns espacinhos menores. Porque, por exemplo, com esse desenho que eu queria construir uma paleta de cores, eu achei muito legal ir construindo uma cor em cima da anterior, sabe? Porque aí elas ficam todas com a mesma tonalidade, com o mesmo fundo. E eu achei muito gostoso, assim, de misturar e de brincar mesmo com esse material que é a gouache. Então, também é algo muito legal, assim, fazer esses desenhos para bullet ou desenhos em sketchbook. Eles tiram um pouco o peso de fazer um trabalho muito sério, né? E aí eu acho que, pelo menos pra mim, funciona assim. Eu acabo me soltando muito mais nesse tipo de desenho e de pintura, porque eu sinto, sabe, eu penso comigo mesma, eu tô só experimentando, não é algo tão sério, e aí eu acabo me soltando muito mais. Então é um tipo de trabalho, é muito legal você ilustrar as capas do seu bullet journal ou do seu planner, se você quer, assim, soltar um pouco mais a sua criatividade, sabe? Você não levar tão a sério todo o trabalho que você faz. Então aqui eu fui finalizando o desenho e para isso eu utilizei essas canetas Nankin da Unipin, que essa aí que eu tô usando é a 03, e para fazer alguns detalhes eu também utilizei a 005. E além disso eu também vou utilizar mais pra frente a caneta branca gel, que é da mesma marca, da Uniball. E aqui então eu fui fazendo as flores e como era uma coisa mais livre mesmo, eu não me preocupei tanto assim em deixar tudo perfeito, porque eu queria que fosse uma coisa mais rápida, sabe? Então aí você pode ver que eu errei também no tamanho da pétala, mas tudo bem, sabe? Eu passei ali por cima, dei uma corrigida de leve e também não me prendi tanto a isso, né? Porque eu realmente deixei esse desenho muito mais leve e isso foi muito legal pra mim. Então aqui eu fui passando o contorno em todos esses elementos e brincando aqui com a espessura das canetas e com o efeito que eu queria dar. Foi realmente algo bem livre, assim, e que eu achei que ficou bem legal. Então aqui nesse caso, a gouache eu trabalhei ela com água e aí acabou ficando um pouco mais transparente, foi mais fácil de contornar. Mas você pode, se você estiver trabalhando com o decalque, utilizar ele para passar sobre a gouache de novo, como eu fiz aqui com o nariz. E isso é algo muito legal também da técnica de decalque, né? Então aqui eu voltei com a gouache porque eu tinha achado que ficou um pouco vazio ali naquele meio, e aí eu quis fazer um fundinho, algo assim mais claro, sabe? Mas assim, não que tenha sido um erro, mas eu quis trabalhar a gouache como se ela fosse aquarela nesse caso. E aí eu acabei diluindo muito ela em água e acho que, né, o que realmente foi um erro aqui foi que eu quis usar um pincel redondo para aplicar ela. E que é um pincel que você geralmente usa com aquarela, né? E a gouache, ela é uma tinta que tem um acabamento opaco. Então ela não ficou igual a uma aquarela, sabe? E ela acabou ficando um pouco manchada. Então, aqui eu acho muito engraçado que eu tô assistindo, narrando esse vídeo depois de assistir, e eu pareço muito profissional misturando essas tintas, achando o tom e tal. Mas quando eu tava fazendo, eu tipo não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu tava só experimentando realmente e vendo onde dava, sabe? Mas não foi assim, foi algo totalmente zero profissional, foi muito experimental esse vídeo e essa arte. E por isso que eu fico tão feliz com o resultado, sabe? Porque uma coisa não planejada saiu de um jeito que ficou bem bacana. Então isso é muito legal pra ver a minha evolução mesmo, sabe? Então aqui eu pego o pincel chato e vou dando uma corrigida, que o pincel chato ele é mais adequado pra você usar a gouache, pra que faça sentido, né, esse efeito opaco.
E então eu dei ali uma corrigida e eu achei que ficou legal. Aí eu ainda entrei aqui com um verdinho pra fazer mais uns detalhes. Então ali no fundo eu fiz tipo um sombreamento e eu achei que ficou bacana. Então acabei meio que consertando e deixei mais legal mesmo. Eu gostei bastante disso. Aqui então eu fiz, dei uma grifada no título com o pincel sujo e eu achei que ficou legal porque deu um degradezinho. E aí eu fui mesclando, digamos assim, com a própria tinta, a graminha no August, pra ficar uma coisa só. Amigos, a bateria da minha câmera acabou no meio da gravação, mas já tava no finalzinho, então eu vou mostrar agora o que eu fiz depois de terminar de gravar. Mas não foi muita coisa não, eu basicamente finalizei o desenho com caneta preta e caneta branca. Vou mostrar pra vocês como ficou. Então eu basicamente passei caneta preta nos contornos, essa caneta aqui, que é a Unipin, da Uniball, é a 0.3, e também passei essa caneta aqui branca, que é da mesma marca, da Uniball, pra deixar um tchan ali, deixar um brilho, eu acho que fez toda a diferença. Olha só pra vocês verem de perto. Então, além de contornar, eu também fiz alguns pontinhos aqui pra dar uma gracinha. Então, vamos de planejamento do mês, né? Aqui, então, eu faço sempre no início do mês um calendáriozinho pra eu ter o controle, assim, quando eu abrir a primeira página do mês, eu tenho uma visão geral desse mês. Então, eu marco, por exemplo, se eu tenho alguma coisa no dia, tipo uma prova, ou um compromisso, ou um aniversário, aí eu marco ali e eu já sei que naquele dia eu tenho aquilo. Então, se eu quero marcar alguma outra coisa, eu tenho essa visão mais geral, mesmo antes de planejar a semana. Então, aqui eu coloquei, né, o número dos dias de agosto, e eu faço ele no esquema segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na verdade, eu acho que no mês anterior eu fiz começando no domingo, mas enfim, nesse dia eu comecei na segunda. E aqui, então, pra fazer um detalhezinho ali, uma gracinha, eu fiz como se fosse um adesivo na hora, né? Que no caso não é adesivo, porque eu colei ele com fita. Mas eu fiz um desenho pequeno pra decorar ali, que eu queria que ficasse proeminente, então por isso que eu fiz nessa folha no meu sketchbook. E aí eu usei o restinho da aquarela ali pra colorir esse raminho de lavanda. Eu acho que ficou bem fofinho. Aí eu adicionei uns pontos com a 005 pra ficar nesse mesmo estilo, né? Com os pontinhos e tal, como eu finalizei o desenho. Então aqui eu vim com essa folha de craft, que na verdade eu não sei se é um craft, porque ele é um papel mais duro, que, enfim, veio junto com um negócio que eu comprei e eu achei que ia ficar legal eu usar ele aqui, pra ficar essa coisa, né, marronzinha e tal, meio terrosa, e aí eu colei ele aqui pra ser a parte onde eu vou colocar as notas do mês. Então nessas notas eu coloco, é tipo um espaço que eu deixo bem livre, que eu uso conforme a necessidade. Geralmente eu coloco assim metas do mês, coisas que eu quero fazer ainda esse mês, lembretes, então é um espaço que eu deixo bem livre. Aqui então eu escrevi notas, né, com a caneta branca, mas se você não tiver caneta branca não tem problema. Você pode fazer com tinta e um pincel bem fininho. Ó, por exemplo, aqui eu usei a tinta acrílica para fazer esses pontinhos, dar mais um detalhe. Mas você pode também escrever dessa forma, né? Ou você pode utilizar a guache branca, mas aí talvez você tenha que passar uma camada a mais. E aí aqui eu fui colocando o nome dos dias da semana, né? Importante. Agora então eu reposicionei no meu bullet, ele está prontíssimo para o uso. E eu fui marcando os meus compromissos. Então ali eu marquei umas provas que eu tinha, marquei um dia que eu precisava ir no médico, marquei os aniversários no mês. E aqui
nas minhas notas eu marquei algumas metas que eu tenho, então eu quero produzir um vídeo por semana, terminar meu curso de desenho e de anatomia e, claro, dar muito stream pro Folklore, que é esse álbum maravilhoso da Taylor que inspirou esse desenho, que eu achei que ficou muito legal, gostei bastante do resultado. E aqui fica um take fofinho pro final, e é isso, gente. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, e até o próximo vídeo.